Oi, boa noite, pessoal. Estamos hoje aqui, 20 de setembro, setembro amarelo, para estarmos falando um pouco sobre doenças mentais. Porque esse mês se fala muito sobre a campanha do Setembro Amarelo, sobre suicídio, tudo quanto é de doenças mentais. Então, não vai ser assim uma live, vai ser um bate-papo com um convidado muito gentil. Eu agradeço porque ele recebeu o meu convite para estar aqui nesta noite com todos nós, né? Batendo um papo sobre as doenças mentais, que as doenças mentais realmente são muito importantes e primordial para todos nós, porque se nós não estivermos bem mentalmente, também não vamos estar bem no nosso corpo físico. Meu nome é Ladjane Aragão, sou terapeuta, psicanalista, sou hipnóloga, analista comportamental e estou fazendo psicoterapias. Então, pessoal, vou agora pedir licença a vocês, vou estar convidando uma pessoa muito especial para estarmos hoje falando sobre as doenças mentais. Oi, Alisson. Enviei um convite nesse momento para a Alisson, estou esperando. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ladjane. Boa noite, Alisson. Seja bem-vindo a essa live, a esse bate-papo sobre as doenças mentais. E agradeço muito, sou muito grata por estar atendendo esse pedido. Foi de última hora, mas as coisas melhores, as melhores melodias foram feitas, elas surgem assim, de última hora no nosso coração. Verdade. E eu quero estar deixando aqui a palavra com o Alisson, para que ele mesmo possa se apresentar nesta noite. Bom, pessoal, boa noite a todos, né, que estão acompanhando essa live. Meu nome é Alisson, sou formado em enfermagem, bacharel em enfermagem pela UniFG, né, e trabalho com terapias complementares integrativas também. Obrigada, Alisson. E eu convidei porque hoje nós não só tratamos o paciente nos hospitais, não é verdade, Alisson? Não só o físico do paciente, mas também o mental. Eu gostaria que você explicasse um pouco das cadeiras que você teve na faculdade sobre as doenças mentais. Sim, Ladjane, lembro, né, durante a minha formação acadêmica, que acho que aproximadamente no quarto, no quinto período, a gente tinha cadeiras, né, no curso de enfermagem, a qual o MEC inseriu no curso de enfermagem, né, justamente cadeiras sobre saúde mental, né, a cadeiras de terapias complementares integrativas, né, tanto que no quarto período também tinha mais uma cadeira chamada de integração mente e corpo, ou seja, o curso da enfermagem ela está incessado no cuidar, na arte do cuidar, né, do ser humano, ou seja, para a gente, né, para os profissionais da área do curso de enfermagem, tanto técnico como enfermeiros, né, e outros cursos, acredito eu, que agora, né, o MEC colocou essas cadeiras no Sim, currículo de enfermagem, né, para tentar para fazer compreender com que o ser humano ele não é só simplesmente
o bioquímico, né? O orgânico, mas existe também o lado emocional e na enfermagem também a gente compõe, né? A gente teoriza mais uma camada que também é o espiritual, né? Existem vários enfermeiros durante a formação, como no caso a Ana, a Ana Oren, né? Que ela também ela já dizia, né? Isso também, que é os cuidados, a humanização dos cuidados da enfermagem, né? É por isso que a premissa máxima do nosso curso é a arte do cuidar, né? É você saber cuidar do ser humano, não só o físico, como o emocional e o espiritual, né? Porque as três coisas, né? Elas não são dissociativas, elas são é, integrativas, né? É por isso que no quinto período o curso de terapias integrativas complementares, justamente ela vem, né, são um conjunto de ferramentas para adicionar o cuidar, né, do ser humano. Legal, Alisson. E também, como os terapeutas, nós terapeutas, não nos preocupamos só com o psique dos nossos clientes, mas ao estar na sala de terapias com o cliente, nós procuramos ver o nosso cliente como corpo, alma e mente. E é bom que você esteja aqui, Alisson, porque eu gostaria de te perguntar, na sua concepção como um enfermeiro, né, e também terapeuta das integrativas, para você o que significa a saúde mental? Bom, Ladjane, saúde mental nada mais é que é o bem-estar consigo mesmo, né? É saber como você vai reagir diante as adversidades da vida, não é isso? É você saber administrar as suas emoções, os sentimentos, né? E, e saber como lidar com essas adversidades. Ou seja, saber administrar suas emoções, né, as suas capacidades, as ideias, né? É também saber lidar com as outras pessoas que estão no seu redor, que possivelmente ou não podem estar passando por aquilo que você passa também. Ou seja, né, é você ter o autocontrole, né, ter o conhecimento para o autocontrole, né? É justamente isso que existe na inteligência emocional, né, Ladijana? E complementando, né, aí a palavra de Alisson sobre a saúde mental, nós vemos que a saúde mental, ela é o quê? É o controle das emoções. É você manter o controle, o auto equilíbrio. Você está equilibrando as suas emoções, né? E também está sabendo lidar com aquelas pessoas que estão em sua volta, sem julgamento, sempre procurando ver as suas necessidades e também medir, medir o seu grau de conhecimento. E quando essa pessoa que está ao nosso lado não tem o autoconhecimento, nem o autocontrole da inteligência emocional, então nós que temos esse conhecimento e esse autocontrole, possamos também estar passando para as pessoas que estão em nossa volta. Porque se você tem um autocontrole das suas emoções, dos seus sentimentos, automaticamente você vai ter um bom relacionamento na área conjugal, com seus cônjuges, com seus filhos, seja na área do trabalho, com seus amigos. Não é assim que funciona? Com certeza, Ladijane, é como Freud lhe dizia, né? As doenças mentais, não é? No caso, elas são fenômenos de épocas, né? Vai conforme a cultura, a sociedade daquela época, o tempo, não é isso? E como ele falou, não estamos sujeitos a constante desequilíbrio, né? Aí por isso que se faz
essa compreensão, né, da saúde mental versus doença, né, para que a gente tenha esse autoconhecimento também como forma de prevenção, né? Isso é você saber lidar com suas emoções e compreender aos demais que estão à sua volta. E a partir do momento, né, Alex, que você passa a conhecer as suas emoções, você vai ter o leque vai se abrindo. Você vai aprendendo a se conhecer melhor, né? Você vai aprender a se manter no equilíbrio, né? Não ter aquele famoso sequestro emocional, dos quais muitos fazem coisas e depois se arrependem, né? Então, é necessário que tenhamos o autoconhecimento, o autocontrole da inteligência emocional. Então, como manter esses pontos fundamentais da saúde mental em equilíbrio, Alisson, na tua opinião? Para se manter o equilíbrio da saúde mental, um dos pontos fundamentais é você fazer terapia, né? Procurar a ajuda de um profissional, né? Porque é ele que vai te orientar, né? Vai te dar um suporte melhor, né? Para você se descobrir, para você se descobrir e também para você equilibrar, né? Algo da sua vida a qual esteja lhe afetando, né? Você também saber compreender, né? Como a gente falou anteriormente, aos outros, né? Isso é um dos pontos principais, o primeiro, né? Você procurar se prevenir, né? Mesmo que você tenha algum transtorno ou alguma doença mental ou não, mas não deixa de ser importante você procurar um terapeuta, né? Para estar lhe orientando. E eu vou até mais além, Alisson. Eu digo que não é necessário você esperar adoecer. Não é necessário você esperar vir a dor ou somatizar, né? Porque são doenças psicossomáticas, psiquemente, né? Somática ao corpo, somar no seu corpo. Mas você pode se prevenir fazendo terapias, né? Não é necessariamente as terapias não foram criadas só para pessoas que estão passando por depressões, ansiedade, transtornos psicológicos. Mas todo ser humano passa todos os dias por adversidades, por atropelos, que é necessário realmente que nós estejamos centrado com nossas terapias em dia para crescermos e termos um bom relacionamento no nosso meio. E eu ainda digo mais, Alisson, que para você manter esse equilíbrio, é fundamental que você procure ter uma alimentação balanceada. Sim, com certeza, né? Né? Você tem que se hidratar, né? Controlar, fazer dieta, não é? Porque não só vai melhorar a sua saúde física, como também a mental, né? Como a gente falou, a gente veio conversando no início dessa live, né? Que Uhum. tem que ter, né, entre o físico, o orgânico e o mental, né? Duas Sim. coisas não andam separadas. E sabemos que na saúde mental, em geral, tanto para aqueles que já têm problemas emocionais, que já têm patologias, né? É necessário exercício físico diariamente, né? Porque o exercício físico, ele vai estar auxiliando na dopamina, a serotonina para o corpo do indivíduo, que são aquelas químicas que o cérebro necessita. E eu gostaria que tu falasse um pouco, Alice, a respeito da serotonina e também da dopamina, se possível. Vamos lá, Djane. Serotonina e a dopamina
Esses são dois tipos de hormônios, né? São neurotransmissores, neurotransmissores químicos, né? Que estimulam o cérebro a sensação do bem-estar e do prazer, né? Quando você citou em relação ao exercício físico, é porque você vai estar gastando energia, né? Você vai estar fazendo aquilo que Sim. você gosta e seu cérebro ele vai ficar inundado desses hormônios, né? Que seria principalmente a dopamina, que ela vai estar agindo diretamente na sensação do bem-estar, né? Ela que vai regular a tua apetite, né? O ciclo do sono também, né? Que é um dos fatores que já ia até agregar, né? Na nossa conversa. Ou seja, Sim. dois hormônios que ela vai estimular o bem-estar e o prazer. Os dois têm funções diferentes, né? A serotonina, ela é responsável pela contração muscular, né? Sim. Ela vai dar essa sensação Responsável pelo sono do, também. do sono. E a dopamina, ela O vai dar apetite também, né? isso. Ela vai recompensar o cérebro, né? Ou seja, a dopamina vai recompensar o cérebro como? Né? Eu faço um exercício, eu faço alguma atividade lúdica, né? E ela vai transbordar o cérebro, né? De bem-estar, né? De prazer. Você vai se sentir prazeroso, feliz por algo que você está fazendo. Né? Por isso que a E, atividade física, ela é sempre, se você parar para observar a atividade do exercício físico, ele é sempre recomendado para todas as ocasiões, né? Tanto para terapia física, né? Que são os exercícios em si, como também o mental, né? Para terapia mental. sim, e também ainda vou mais além, né? O controle, não ingerir muita bebida alcoólica, É né? importante. Hum, Porque isso aí também prejudica muito tanto a saúde mental como a física, né? E estar sempre em atividades, fazendo, como é que se chama, o que mais você gosta todos os dias e não parar, porque se seu corpo para de se movimentar, automaticamente, o que é que vai acontecer? Você vai ficar estagnado, parado, e vai vir o quê? Vão começar a aparecer os sintomas, a depressão, né? A ansiedade que isso é e justamente tudo isso. está interligado, né, Ladijane, à ociosidade, né? É a pessoa que é sedentária, que está, né, não é acostumado, não adota esse estilo de vida saudável, né? Ela vai ter uma crise de ansiedade muito exacerbada e então é mais propício a tê-la, né? Por falta de alguma atividade, de alguma ocupação, vamos dizer assim. Uhum. Ô, Alisson, eu estava pensando e gostaria que tu falasse um pouco das tuas experiências na época que você estava trabalhando com pessoas com patologias, com transtornos, e sei que você também é apaixonado, né, pela psicanálise freudiana, né, e também está fazendo psicanálise, e não só você vai estar ajudando o pessoal que precisa na área da saúde, como também no psique, porque o ser humano, em qualquer área que ele for, tanto do físico como do psicológico, nós temos que ver ele como um todo. Sim, com Não é bem certeza, Ladi, assim? com certeza, né? Assim, eu não só tive a experiência no trabalho, né? Mas durante os meus estágios, né? Já começa, né? Essa primeira impressão, né? É o primeiro contato, né? É sempre mais chocante, né? Na área de saúde. O pessoal que é da área de saúde, né? Vai saber melhor, né? O que eu estou dizendo. Mas sim, né? Eu tive a experiência no hospital psiquiátrico, né? E no CAPS também, né? Da vida, né? Que a gente se chama de Centro de Atendimento Psicossocial, né? Onde o CAPS ele é dividido
em duas etapas, vamos dizer assim. Duas etapas não, desculpe. Em dois tipos de serviço, né? Que é para pessoas com transtorno, né? E outros para Uhum. dependente químico, né? E você vê realmente a, a experiência, né? A doença mental, vamos dizer assim, né? Em cada paciente, você vê que eles são pessoas muito estigmatizadas, né? Como quem tiver curiosidade depois, pesquisar sobre a história da saúde mental, né? Não só no contexto geral, mas do Brasil também, né? Essas pessoas sempre foram estigmatizadas como preguiçosas, né? Geralmente era mais prejudicados pessoas de baixa renda, né? Se tinha-se a limpeza, né, dessas pessoas na sociedade, ou seja, pessoas que eram marginalizadas, marginalizadas que estou dizendo aqui não é no sentido pejorativo, mas seriam os excluídos mesmo da sociedade, né? Onde idosos, né, crianças órfãos, mendigos, principalmente, né, pessoas com doenças venéreas, né, elas eram excluídos da sociedade, ou seja, tinha necessidade de tirar essas pessoas da rua e abrigá-las, só abrigá-las, né? Mas o tratamento não se tinha, né? Muitas vezes se tinha até denúncias de abusos de vários tipos, né? Abuso tanto físico como mental mesmo, né? Torturas, todo tipo de tortura, né? Quem for mais curioso, procure saber, né? Pesquisar e vocês irão compreender. E nos dias de hoje não é diferente, né? Você se choca porque você vê que tem muitas pessoas, né, no serviço de urgência e emergência, né, que eu também tenho após em urgência e emergência, e eu via muitas vezes essas pessoas não tinham um serviço, um atendimento adequado, né? Ainda, infelizmente, né? Tem, sim, graças ao SUS, tem esses tipos de apoio, de atendimento, só Uhum. não era viável pela demanda deles, dessas pessoas, né? E muitas dessas pessoas não têm nem filtragem, né? Entre um paciente ou outro, ou seja, pessoas que eram saudáveis mentalmente eram misturados com que já tinham o transtorno e assim não tem essa separação, essa filtragem, né, no atendimento, essa triagem para o atendimento é essencial. É por isso que sempre estou retornando, né? É essencial um serviço de terapeuta porque é um serviço especializado, ele vai ser direcionado diretamente para a demanda daquela pessoa que precisa, né? Porque a gente tem, cada um tem o seu problema, né? Ninguém é igual a ninguém, né? Sim. Só que o profissional, né? O cliente, ele vai trazer as suas dores para esse profissional e esse profissional vai poder usar as ferramentas que são adequadas para aquele paciente, né? Paciente barra cliente. E o que eu vejo muito, sabe, Alice, por isso que eu te convidei para estar aqui, porque você tem experiência tanto na área da terapia, como também na área do físico, né? Porque é enfermeiro na área do físico. Eu também tenho enfermagem, mas já faz um tempo já, mas eu posso dizer que também conheço muito bem essa área e sei o quanto é difícil. E graças a Deus que nós temos agora a terapia, temos o acolhimento, o atendimento humanizado para que aquelas pessoas que precisam realmente estar recebendo o atendimento adequado e não está misturando, como se fazia antes, né? Pessoas talvez com uma depressão profunda estaria internada no meio de pessoas com transtornos, como esquizofrenia, psicopatia, né? E ali, qual era a chance que aquelas pessoas tinham de sair bem?
emocionalmente falando, psicologicamente falando. É engraçado, Ladijana, você ter comentado isso, porque a gente pensa que são problemas antigos e não é, ainda acontece nos dias de hoje, né? Não, não é desmerecendo o serviço público do SUS, é um ótimo serviço, só que ainda não se tem um treinamento específico de profissionais para lidar com esses tipos de pessoas, né? Como eu falei, são pessoas ainda, pelos olhos da sociedade, ainda muito estigmatizadas, né? A sociedade, ela ainda tem esse preconceito, essa visão de que todo tipo de doenças mentais é ligado à loucura. E não é necessariamente relacionado a isso, até porque o nome loucura já é um preconceito, né? Não é um termo que se usa, né? Sim, A gente fala de transtornos, né, mentais, né, em relação aos idosos, né, a gente chama de demência, que não é um nome, não é um termo pejorativo, só que a sociedade o tomou como pejorativo, mas é um termo a qual, principalmente que acontecem em idosos, né, na faixa etária dos idosos, que eles vão perdendo a capacidade cognitiva mental progressivamente, né? A gente vão se esquecendo, né? Perdendo a memória, né? Como está interligado a algumas doenças sim. hereditárias, como Alzheimer, a, o mal de Parkinson, né? Isso, e realmente são doenças progressivas, hereditárias, né? E justamente é isso que acontece, né? Durante os anos, né, da história da psiquiatria, ele foi fazendo essa divisão, né? Ainda não estamos na utopia, né, de um serviço 100% especializado, mas estamos, mediante, né, o olhar para o passado, estamos bastante evoluídos quanto a essa questão, né? Só que cabe ainda à sociedade uma palestra, cursos direcionados para que realmente o pessoal tenha o conhecimento necessário, né, até para também, né, tá tirando esse preconceito internalizado e para poder saber lidar e ajudar os outros, né, que passa por essa situação semelhante, né, como a crise de ansiedade, a fobia, né, a depressão que se tornou o mal do século, né, é uma doença, né, parafraseando o que Freud diz, né, é uma doença, é um fenômeno contemporâneo, é um fenômeno, desculpa, Fenômeno. daquela sociedade, daquela época, né? E o que está em voga hoje é a depressão. Infelizmente, é o mal do século. Sim, e a live de hoje, essa live de hoje, é justamente, Alisson, que eu te convidei para que você esteja passando para o público a importância da terapia, a importância do cuidado mente e corpo, né? Porque sabemos que a mente e o corpo, eles têm uma forte conexão entre os dois, não é isso? Porque se você está com um estresse exacerbado, uma ansiedade exacerbada, o que é que vai acontecer, né? O seu corpo vai somatizar, sua mente já não vai mais suportar e, como nós falamos, né, na terapia, é, a doença chamada doenças psicossomáticas, que muitas vezes nas quais você procura um especialista sentindo um determinados sintomas, mas quando você vai, você vê que não acusa nada nos seus exames. E outras vezes, sim, acusa. Mas por quê? Porque você já teve ou já estava com uma doença pré-existente. Aí, o que é que acontece? Quando somatiza, aí a sua imunidade vai, olha, baixo, vai lá para baixo. E
a coisa é tão séria, Alisson, que é, eu tenho muita preocupação nessa área, porque como eu também já fiz enfermagem, como falei, eu não cuido dos meus clientes só da mente, mas quando eu entro no consultório para atender os meus clientes, é minha alma, é uma alma cuidando de outra alma, sem julgamentos, sem preconceitos, só com o amor e o desejo. Porque essa live de hoje de doenças mentais, ela é tão importante. Porque devemos sim estar falando sobre doenças mentais, estar sempre lembrando aos nossos ouvintes de que é necessário cuidar da saúde mental. E por quê? Porque você estando bem psicologicamente, fisicamente, também você vai estar bem. Então, a saúde física com a saúde mental, elas estão numa conexão. Elas se conectam, as duas. Não tem como separar. Não, não tem. Com certeza, né? Quantos e quantos casos eu já vi, né, de pessoas pararem na urgência e emergência da vida, né, com uma crise de ansiedade fortíssima, né, chegar com sintomas como se fosse de um ataque cardíaco, né? Ou pessoas que estão muito super estressadas do trabalho, né, que pegaram a doença do burnout, né, que justamente é esse estresse excessivo do trabalho, e o seu corpo começa a somatizar, né? Ou seja, a sua mente, ela está em desequilíbrio e o corpo seria a resposta, né? É uma maneira que o corpo reage com sintomas pedindo socorro. Sim. E se faz necessário, por isso que no início do nosso bate-papo, nós falamos que para termos uma saúde mental, né, boa, devemos estar fazendo sempre terapia, porque um bom terapeuta, ele faz terapia, um bom psiquiatra, ele também faz terapia, Sim, né? Um bom psicanalista, ele também faz terapia, até porque sabemos que todos os dias nós estamos enfrentando adversidades nas nossas vidas. é E se nós verdade. não, e Uhum. se nós não estivermos preparados, psicologicamente falando, tendo o autoconhecimento, o autocontrole, conhecendo as nossas emoções, os nossos sentimentos, nós certamente não vamos suportar. Então, se faz necessário sempre estar fazendo terapias. O bom era que todo ser humano tivesse a possibilidade de estar sempre fazendo terapia, porque, Alisson, enquanto eu costumo falar para os meus clientes, enquanto nós estivermos vivos, nós vamos ter adversidades na nossa vida. Com certeza, né? Só para depois que o ser humano falece, né? É. Problemas a gente deixa de ter. A gente sabe também que muitos traumas, muitas doenças psicológicas, doenças mentais, vêm de lá da nossa infância. E nós temos que achar a raiz para que os sintomas desapareçam. Mas depois que o cliente se estabiliza, que o cliente ele passa a ter um autocontrole das suas emoções, dos seus sentimentos, tá tudo bem, tá tudo legal. Mas se eles não continuarem a observar no seu dia a dia suas emoções, os seus sentimentos, porque todas as emoções que nós temos, nós nascemos com ela. E por que tantas doenças mentais, psicológicas? Porque muitas pessoas trazem de lá de trás. Engole o choro. Um homem não chora, sabe? Chorar é fraqueza. Perdoar é sinônimo de humilhação. E para que
a gente possa reeducar a matrix mental do ser humano, nós temos que fazê-las entender o quanto é importante cuidar da mente. Com certeza. Não ingerir bebidas alcoólicas, como eu já falei. Também não estar sempre ativados com o celular na mão, com jogos, videogames, porque sabemos que o celular, ele matou a TV, ele matou a família, né? E foi bom, Ladijane, você ter comentado sobre esses dispositivos, como celulares, televisão, computador e tablet, porque já pegando o gancho da pergunta de Lucinéia, né? Inclusive o beijão para ela, né? Abraço para Claudemir. Oi, um abraço para todo mundo, né? Puxando o gancho na pergunta dela, né? E que você falou sobre isso, essa questão, né? É o que mais a gente via nas unidades de saúde da família, né? Que é os postinhos que a gente diz, né? E quando era dia, né, de puericultura, né, que seria aquela consulta, né, mensal ou dependendo de 15 em 15 dias, né, da criança, a gente fazia uma série de testes físicos, né? E a gente também, não só físico, para ver a coordenação motora e cognitiva dessas crianças, e a gente também sempre aconselhava os pais e recomendava, né, sobre a questão da boa alimentação, né? A questão do sono, não deixar as crianças assistirem televisão até tarde da noite, né? Não deixarem elas muito tempo na frente do celular, porque não só isso estimula, superestimula, estimula o cérebro dessa criança, né? E atrapalha na função também motora, né? Da criança, né? Porque a gente faz os testes físicos para ver a coordenação e se aquela criança não é estimulada pelos pais e pela mãe, né? De uma forma correta, vai prejudicar na função motora e cognitiva. É por isso que a gente sempre recomendava aos pais a não deixarem essas crianças, né, estarem na frente desses dispositivos, né? E até vou até ler aqui a pergunta de Néa, né? Que ela perguntou, estou me intrometendo um pouco, né? Não, Só que pode ficar à vontade. Néa perguntou, né? É aqui, ó, Ladijane. A saúde mental pode ter consequências diretas entre a fase da infância e a maneira como os pais ou gestores conduzem a educação dos filhos? Eu não vi. Eu não vi a Né perguntar isso. Como é? Qual foi a pergunta? Ladijane, a saúde mental pode ter consequências diretas entre a fase da infância e a maneira como os pais ou gestores conduzem a educação dos filhos? Sim, com certeza. Nós sabemos que de 0 aos 7 anos, a matrix mental, o cérebro da criança, ela é feita uma esponja, né? Ela absorve tudo, ela não tem filtro, né? E sabemos que essa fase, ela está em formação, a personalidade da criança está em formação. E sabemos também que essas crianças, todos nós, quando crianças, nós precisamos ter as nossas necessidades atendidas. E sim, Néa, sim, pode sim. E como pode? Por que é que nós temos hoje tantos adultos com depressão, com traumas, com fobia, com pânico? Apareceu agora todo tipo. Essas doenças vieram agora, apareceram agora? Não. Muitas delas vêm de lá, da sua criança interior ferida. Até porque os pais, eles fizeram por essas crianças o que eles poderiam ter feito. Porque o ser humano, ele não vem com um manual de instruções. Infelizmente, os pais, muitos dos pais, hoje, felizmente, pode-se considerar eleitos.
porque eles estão tendo um autoconhecimento. Mas antes não. Antes não. E isso também não quer dizer que os adultos ou as crianças hoje, que os pais têm esse conhecimento, elas tornem-se um adulto sadio, falando psicologicamente, um adulto seguro de si, um adulto que não tenha dependência emocional, um adulto que não tenha carências, sabe? Tudo isso nós sabemos que todas as emoções ela vêm nos trazer e nos dizer algo. Elas não aparecem à toa. Então, muitas delas é de lá sim. E porque hoje eu decidi convidar você, Alisson, para estar falando um pouco sobre a doença mental. Eu escolhi a doença mental. Por quê? Porque tem vindo a mim, né? Eu não sei se eu respondi direito, se consegui responder o que você perguntou. E faz toda a diferença, sim. E muitas crianças, por não ter tido essas necessidades atendidas, elas hoje são adultos frustrados. Adultos que planejam, fazem os seus projetos, têm os seus desejos, os seus sonhos, mas eles não saem do papel. Por quê? Porque são adultos que ficaram congelados lá na sua infância com seus traumas, com as suas doenças, com os seus bloqueios, e está tudo bem. O pai, ele fez o que ele podia fazer. E muitas coisas que os pais passam para os filhos, ele está simplesmente fazendo o loop, o ciclo da repetição, que na inteligência emocional nós chamamos de profecia catastrófica ou um viés confirmatório, né? Aquilo que você sente, aquilo que você é o que te atrai. Então, se você não é um adulto bem, seguro de si, você vai atrair para você o quê? O que você tem. Você vai jogar para o universo o que você tem e vai atrair o que você tem. São crenças, né? A gente chama de crenças limitantes também, né? São justamente Crenças limitantes, bloqueios. O Jung, ele esboça um pouquinho nessa questão também, né? De que a gente somos o produto, o resultado dos nossos pais, né? A educação dos pais, realmente, elas influem, né? Na formação da criança, né? No caráter que a gente chama de ego, né? Do id, o ego e o superego, não é isso? Verdade, com certeza. Aqui tem uma pergunta, Alisson, de uma ouvinte que ela fala importante, eu só estou conseguindo ler isso, é importante, grande parte da população do mundo sofre com sintomas mentais e é necessário um acompanhamento de um terapeuta, com certeza. Como há um preconceito muito grande em relação a doenças mentais e psicológicas, infelizmente, tem ainda esse preconceito tão forte, é que leva justamente muitos a chegar num grau, como chegam para mim, já num grau muito avançado, muito acelerado, muito alto, que é necessário que eu mande primeiro ir para um psiquiatra para estabilizar o humor, né, a dopamina, a serotonina, para que eu possa entrar com as terapias, com a TCC, terapias, né, cognitivas comportamental. Porque se chega uma pessoa com um transtorno, ela não vai ter condições de estar na terapia e respondendo ao
ao terapeuta, respondendo ao tratamento, se ela não tiver ajuda para manter no seu psique, no seu cérebro, essas químicas, essas químicas, hormônios aí, da serotonina, da dopamina, né? E é tão importante hoje que nossos ouvintes que estão nos ouvindo agora, ou que vão ver essa live amanhã ou depois da manhã, não importa o dia, importa que eles comecem a observar as suas crianças, seus adolescentes, e também olhar para si, se valorizar mais, entendeu? Porque nós somos a pessoa mais importante da nossa vida. Se eu não me amo, Alisson, como eu posso amar alguém? Com certeza. Não tem como, né? A gente tem que se descobrir, primeiramente. E isso não é fácil. Não é fácil tanto que tem, eu escuto muito, que é aquela síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. Por quê? Porque é tão difícil sair da zona do conforto. Porque gasta energia. O nosso cérebro ele não foi criado para gastar energia. Ele não foi. Ele foi criado, o reptiliano, para fuga e ataque, É, não é verdade? sim, temos isso. E tem três funções no nosso cérebro. Ele não gosta de gastar energia, ele quer nos manter viva, não importa como, se estejamos felizes, se não, se temos traumas, se dói na alma ou não. E a terceira, procriação. Então, se para você reeducar a sua saúde mental ou a sua matriz mental, fazer as resignificações dos seus traumas, das suas fobias, dos seus bloqueios, dos seus medos, isso vai gastar muita energia. Então, eles preferem continuar na zona do conforto, porque ali, mesmo que doa, mas ele conhece. É algo conhecido. Infelizmente, eles têm medo do novo. Infelizmente. Ladijana, realmente é difícil, né? Como também na área de saúde, né? Na minha área, a gente diz, né? Para que você tenha sucesso na cura, né? Primeiramente, você tem que reconhecer que precisa de ajuda, né? Que não existe uma terapia, né? Ou seja, uma terapia convencional, né? Médica, ou então a terapia psicológica, sem a entrega do paciente, né? Sem ele fazer a sua parte. Não é isso? Ah, tá. Tem um ouvinte aqui, é o Claudemir, também foi meu cliente, né? E a gente tem um carinho especial por ele, tanto eu como você, né, Alisson? Ele pergunta, faz uma pergunta aqui, fala um pouco, uma pergunta não, ele pede para que se fale um pouco sobre os malefícios do uso excessivo do celular. Você gostaria de estar explicando isso ou eu explico? Sim, eu posso explicar. É o seguinte, Fique à vontade, então. o uso excessivo do celular, como eu falei anteriormente, né? A gente via muito isso no posto de saúde, né? Na puericultura, justamente nas crianças. Por que logo, vou falar logo nas crianças, né? Na faixa etária. Porque você está estimulando aquele cérebro a trabalhar o tempo todo. Você está superestimando, não só visualmente, mas você está dando uma descarga ali de adrenalina, né? De informações de adrenalina. Tanto é que pessoas que passam muito tempo no celular ou no computador, né, ela é interrompido o ciclo de sono, né? Imaginem nas crianças que ela está na formação psicomotora, cognitiva, que a gente chama, né? Que elas são estimulados, né, só a estarem na frente 24 horas do celular, né? Não é criticando a educação dos pais hoje em dia, mas é de suma importância, né, quem é pai, cuidador, etc., né? Que vocês estimulem a criança de um outro jeito, né? De brincadeiras lúdicas,
né, a companhia, só o fato de você estar na companhia, né, dos seus filhos, de dedicar uma parte do seu tempo de estar conversando, dependendo da idade, ou brincando com eles, né, isso vai estimular a coordenação motora, a nossa coordenação motora, né, aí vem a parte de afetiva também, e justamente isso que a gente ali, alertava e orientava os pais, né, em relação a isso. Né? Não é só você dar o celular para uma criança e colocar videozinho infantil, educativo, e a criança está lá. Qual é o tipo de estímulo, né? Estímulo, vamos dizer assim, estímulo verbal, cognitivo, né, e motor, né, de uma brincadeira, de uma conversa entre pai e filhos, né? É justamente isso que a gente aborda, né? É os pais estarem mais presentes, né? Brincar com seus filhos, né? Isso na faixa etária, né? Da criança, quando ela está começando a se desenvolver, ela precisa caminhar, fazer um exercício, caminhar, para estimular o músculo, né, para estimular o equilíbrio corporal da criança, né, a estimular também a audição dessa criança, né, que é a voz, identificar a voz do pai, da mãe, isso em recém-nascidos, né, e Sim. por aí vai. Na puericultura, a gente praticamente passa quase 1 hora e meia é, só de consulta, né? Fazendo os exames físicos, né? E quem conhece uma gestante ou que tem filhos, né? Recém-nascido, você ir lá na caderneta, tem uma série de perguntas, né? Perguntando aos pais como é a coordenação motora, a gente faz diretamente o teste na criança, né? Para ver a capacidade dela cognitiva, e assim a gente vai anotando. E boa parte, estatisticamente, não querendo alarmar, mas é uma boa parte dessas crianças, né, elas estavam tendo um desenvolvimento tardio por conta disso, porque a tecnologia, como eu diria, né, é uma faca de dois gumes. Ela é bom no como você sabe lidar com ela, né? Quando você tem o conhecimento de lidar, né, de utilizá-la de boa maneira, né? E ela se torna péssima por conta disso, né? Porque hoje em dia está tendo uma fuga em relação à criação dessas crianças, né? Ou seja, Os pais, os tutores, ou seja, eles não dão como é que se chama, o apoio, o acolhimento necessário que os filhos precisam, e muitos deles não é dizendo que é propositalmente, até porque hoje vemos que as mães e os pais, eles têm que trabalhar os dois para manter a casa, mas tirar um tempo, tirar um tempo para estar olhando o seu adolescente, a sua criança, com que amizade ele está andando, porque os pais, eles não se preocupam muito mais, chegam tão cansados do trabalho, que eles pegam, janta, e muitas vezes vai deitar e não pergunta, filho, como foi o seu dia? Você está bem? E essas crianças também elas precisam se movimentar, né? Passear, ir no parque, brincar com os outros amiguinhos. Tudo isso já é uma atividade física que aprimora a sua cognição, né? O psicomotor, né? A criança ela está numa fase de desenvolvimento que existe isso na biologia, na área da saúde, que o músculo ele precisa ser estimulado. Se ele não é estimulado, né? Ele entra em desuso, né? Ele não é como se não parasse de funcionar, né? O músculo ele tem que estar se exercitando, né? A criança ela tem que estar em contato também até para se sociabilizar, né? Porque como você mesma disse, a depressão não é só um quadro para adultos, ele atinge a todos, né? Independente de faixa etária, de classe social, né? É uma realidade e ainda mais por conta da pandemia se piorou bastante, né? Verdade. O caso da
depressão, porque pessoas que passaram muito tempo em confinamento, não é isso? Em quarentena, por conta do vírus. E assim, e foram gatilhos para aquelas pessoas que já tinham crise de ansiedade, né? Imagine. Olha, desculpa interromper só um pouco. Por que eu fiz essa pergunta para você? Porque para mim ela é muito importante. Porque chegam crianças até a mim com problemas seríssimos e que os pais só vêm se aperceber de que seus filhos estão com transtornos, estão com problemas psicológicos, não conseguem se envolver com outras crianças, se relacionar com outras crianças, prejudica na sala de aula o aprendizado dela, porque infelizmente os pais acham, porque seus filhos são crianças e que não adoece ou que não se suicida. A criança, ela é um ser humano. E muita coisa que ela vê em casa, entre os pais, certo? Passa para ela aquilo ali. E os pais nem imaginam que aquela criança está internalizando aquilo ali no inconsciente dele e que mais tarde vai causar traumas, bloqueios, crenças, feridas. E é isso com que eu me preocupo muito com isso. Sabe? Eu me preocupo muito na área e principalmente do adolescente, que a cabeça do adolescente é muito confusa. A sua personalidade está se formando. Essa é uma Sim. fase, todos nós já fomos criança, adolescentes e adultos. E sabemos como é a transição de uma fase para outra, o quanto é difícil. Porque a fase da adolescência, né, lá de Jana, a gente também tem que ter um cuidado mais, assim, um pouquinho especial, por conta dessas mudanças que você falou, né? Não só mudanças psíquicas, mas também física, orgânica, né? São ali vários hormônios interagindo, né? Que, como a gente disse no início da live, não tem como você separar o orgânico do mental. São coisas que andam juntas, não tem como se dissociar. Não é isso? Se fosse assim, não existiria transtornos e doenças psicossomáticas. Né? Isso é uma Verdade. realidade, tá entendendo? Tanto é que, graças a Deus, né, o SUS ele, aderiu, né, às terapias complementares integrativas, né? Ou seja, o nome já está dizendo complementares, né? Não adianta, não, eu estou fazendo a acupuntura, né, que é uma das ferramentas da terapia complementar integrativa. Estou fazendo acupuntura, ou eu faço uso de florais de bar, que eu vou deixar de ir para o psiquiatra ou para um terapeuta, não. Né? O nome já está complementar. Né? Ele é uma ferramenta a mais que vai lhe ajudar, tá entendendo, no processo de cura, né? Que a gente chama na enfermagem o processo cura e doença. O nome já está dizendo, é um processo, né? Não é milagre, né? Do estalar de dedos, você vai conseguir a cura, não. Dependendo se for grave, muito grave ou não, vai levar um tempo e mediante os seus esforços também, porque não adianta eu fazer terapia e não ir para o psiquiatra ou vice-versa, não é isso? Eu tenho uma pergunta a fazer, sabe, Alisson, também. Como saber que é hora de procurar um profissional? Porque os nossos clientes, e para você, paciente, eles não sabem, muitas vezes, a hora de procurar um profissional da saúde mental para estar fazendo terapia e se cuidar. Eu vou dar fazer um breve comentário sobre isso aí, e a gente está indo para o final da live, e no final eu gostaria que você trouxesse para os nossos ouvintes, do outro lado da telinha, o porquê do Setembro Amarelo. Ótimo, Okay?
Então, como saber que é hora de procurar um profissional? Simples, muito simples. Quando aquelas atividades que você costumava fazer com excelência, com ânimo, sabe, que era costume você fazer, e que agora para você se torna uma dificuldade, se torna um cansaço exacerbado, uma falta de ânimo, uma ansiedade, uma angústia, uma tristeza acompanhada de uma raiva, sabe? Um sentimento acompanhado de outro sentimento pior. Pensamentos negativos É, acompanhados. não, mas costuma sempre, né, passar pensamentos disfuncionais na cabeça de todo ser humano, psique de todo ser humano, né? A toda hora e a todo minuto, milhões e milhões de pensamentos disfuncionais, de pensamentos negativos. Ou seja, a pulsão de morte, né? Na psicanálise, que a pulsão de morte é aquilo que não gera energia para a vida, mas que só gera energia negativa. E quando você sentir que isso está te prejudicando, está te bloqueando, aí sim, te trazendo prejuízo em todas as áreas da tua vida, tanto familiar, como com o teu cônjuge, com um trabalho, com os amigos, quando isso acontecer, é a hora de procurar um profissional da saúde mental. E agora, Alisson, vou estar deixando já, a gente já está quase terminando a live, está terminando o nosso tempo, e eu quero que você deixe para os nossos ouvintes uma reflexãozinha sobre do porquê do Setembro Amarelo, porque todo mundo conhece o Setembro Amarelo, mas eu creio que tem muitas pessoas que não sabem de onde veio isso aí e como veio. Ótimo, Ladijane, você ter tocado nesse assunto, né? Porque estamos na campanha do Setembro Amarelo e muitas pessoas não sabem ou desconhecem a origem, né, dessa campanha. Basicamente, tudo começou nos Estados Unidos em 1954, né? Teve um adolescente chamado Mike, de 17 anos, né? Ele nasceu num vilarejo, numa cidadezinha do interior, lá dos Estados Unidos, e ele já andava muito deprimido, esse adolescente. Só que ele, como a gente estava falando anteriormente, né, quando você deixa de fazer aquilo que gosta, né, vai gerando esse quadro depressivo, né? Ele amava carros, principalmente o carro dele, que era um Ford Mustang de cor amarelo, né? Aí, por isso que as cores do Setembro Amarelo, né, a fita está relacionada ao carro, né, que era a paixão da vida dele. Só que ele deu pequenos sinais, né, de que ele queria cometer o suicídio, e os pais não se atinaram para esses sinais, né? Ou até hoje pessoas, né, que a gente conhece estão despreparadas, né, a reconhecerem esses pequenos sinais Verdade. suicidas dão, né? E foi o caso desse É adolescente, né? Infelizmente, ele tirou a própria vida, né? Os pais, quando souberam, né, ficaram arrasados, né? Com certeza, pai, né? O sofrimento do pai e mãe é inimaginável nessa situação. Ele acabou tirando a própria vida e nisso, né, começaram, como ele morava no vilarejo, numa cidadezinha, o velório dele começou a ser conhecido, o caso dele começou a ser conhecido, começou a se espalhar na comunidade, né, de que ele tinha falecido, né, foram parentes próximos, amigo próximo, e no velório dele começaram a, a se vestir a distribuir. a distribuir, não a se vestirem, né, a usarem fitas amarelas, né, roupas amarelas e até flores, né, que eram oferecidas ao túmulo dele, flores amarelas, né. Aí, nesse caso, os pais, né,
ou alguém, né, relacionado aos pais, ou parente mais próximo, ou amigos, decidiram imprimir 500 cartões, né, com a fitilha, né, que é a fita amarelo, né, esse cartão era amarelo também, e nos dizeres foram colocados os dizeres dos pais, né, dizendo, por favor, não faça isso, por favor, converse com alguém, procure ajuda, né? E esses dizeres desses cartões eram distribuídos ali na hora, né? A comunidade começou a pegar esses cartões e a espalhar para aquelas pessoas que precisavam ou que já presenciaram alguém, tá entendendo? Já ouviram alguém que estava querendo cometer suicídio e eram repassados esses cartões. Só que a campanha deu certo que viralizou, né? Que a gente chama de efeito cascata positivo. Houve um efeito é, bom, positivo para aquela localidade e que se espalhou esse movimento no país inteiro, né? De um vilarejo saiu para um país inteiro, começou a se espalhar. As pessoas enviavam cartões com a mesma cor, né? O amarelo, e as fitas também referente à cor do Mustang desse adolescente, do carro desse adolescente, né? E se tratando do Brasil, né, houve o alcance, né, se originou através do CVV, que é o Centro de Validação da Vida, né, é um grupo a qual disponibiliza pessoas, né, que fazem esse serviço gratuitamente de telemarketing, né, a pessoa se identifica no anonimato, né, e conta os seus problemas, né? Como aconteceu o caso da comunidade, né, com o Mike. As pessoas que eram próximas a Mike começaram a se identificar com ele, tanto é que os pais de Mike começaram a receber ligações, né, dessas pessoas que foram salvas através desse cartão que eram distribuídos, né? E o CVV viu isso, viu essa possibilidade e implantou no Brasil. Mas em vez de ser os cartões, ele abriu-se um canal, né, uma linha telefônica, e que essas pessoas poderiam procurar ajuda, né? E foi ganhando também bastante movimento no Brasil e até hoje, né? Existe um número, não me recordo se é o 100, se é o 148, né? Mas vocês pesquisem na internet. Basicamente tem um número a qual vocês podem, alguém pode estar ligando, né? Que está nessa situação, né? Mas o que eu volto a repetir é só naquele momento, não é um tratamento eficaz, né? Porque quem faz isso, quem está lhe acompanhando, quem sabe da sua demanda todos, os seus problemas todos, são os terapeutas, né? Não tem para onde correr. Juntamente com um profissional, o psiquiatra, que ele vai estar fazendo esse equilíbrio químico-físico através de classes de medicamento, né? Os ansiolíticos e etc. Ô, Alisson, a Lucinéia pergunta aqui. E o término do namoro dele também, né? Foi a causa do suicídio. Sim, sim, com certeza, né, Lucinéia? Foi uma soma de fatores, né? Foi somatizando, né? Foi, como a gente chama, psicossomático. Foi somatizando. É por isso que a gente, desde a live, comentou, né? Não guarde para si, né? Se você precisa de ajuda, né? Procure um profissional, um bom profissional, tá entendendo, que você conheça ou que seja indicado, né, você procure esse profissional para começar a se tratar, né, começar a fazer sua terapia, porque não adianta guardar, né, a gente acha que a gente tem o controle das nossas emoções, né, que a gente se conhece, mas engana assim, né, quem pensa assim. É verdade, Alisson. Tanto que quando, na maioria, principalmente aqui no Nordeste, que o preconceito é maior, quando vem procurar um terapeuta ou um psicanalista, eles já estão num grau realmente muito alto da doença mental. E por isso que eu trouxe nessa noite a doença mental como o tema, para que nós possamos acabar com esse preconceito, né? Porque nós somos humanos, todos nós somos humanos e estamos aqui nessa terra expostos a tudo, né? E
todos os dias nós passamos por adversidades, e se a gente não nos acolhermos, não parar para dar atenção e sentir as nossas emoções, e tentar compreendê-las, e tentar resignificá-las, não tem como. Se você não sabe isso, então não espere sentir a dor, não espere passar mal, não espere somatizar como uma pessoa que é super transtorno da ansiedade. Ela começa a somatizar ao ponto de que ela vomita, chega a vomitar, sente tonturas, pensa que vão sempre socorridas, pensando que estão com problemas no corpo, enquanto tudo isso soma do psicológico. Ladijane, porque assim, a maioria acha que estou fazendo terapia, tive pequena melhora, né? Alguma sintomatologia, né? Alguns sintomas que eu sentia que me incomodava parou. Aí eu já estou melhor, né? Aí eu mesmo me dou alta. Não existe isso, não é isso? Uhum. Aí... A Lucinéia também está falando aqui, desculpa, ela falou aqui o seguinte, que... deixa eu ver, tentar aqui. Podemos entender, então, Setembro Amarelo, não deve ser falado unicamente do mês de setembro, pois a cada 45 minutos ocorre um suicídio no Brasil. Ótimo. Lucinéia, justamente por isso minha preocupação de estar trazendo esse tema essa noite, abordando sobre esse tema, justamente por isso, para que as pessoas comecem a ver a saúde mental como parte do nosso corpo também, porque a dor da alma não tem remédio que pare, a não ser achar a raiz, tratar a raiz para que os sintomas desapareçam. E isso não é, como você disse, no estalar de dedo, né, Alice? Então, Alice, eu quero te agradecer imensamente. A tua presença aqui foi de grande valia. Eu creio que muitos que estão do outro lado da telinha aqueles que não sabiam, vão passar a ter conhecimento do que é a saúde mental, que todos têm direito à saúde mental, assim como a saúde física. É um direito do ser humano. Olhar para o ser humano como um todo. E eu quero agradecer a todos vocês que nos prestigiaram hoje com a presença de vocês, que estão aqui nessa live, dando a maior força, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e que vocês possam passar à frente. A importância da saúde mental. E a saúde mental, ela está em conexão com a saúde física. Sim. Então, boa noite para todos. Que Deus abençoe. Eu quero dar uma oportunidade para o Alisson deixar o contato dele. Sim, Ladijane, obrigado, né, por esse bate-papo, né, vamos dizer assim. Obrigado pelo pessoal que doaram, né, seu tempo para assistir a live de hoje. Muito obrigado mesmo. E só para resumir, fechar, né, o nosso pensamento sobre isso, sobre a questão dessa campanha, né, pegando na garupa, né, o que Lucinéia falou, né, sobre a questão de a cada 45 minutos, né, ocorre um suicídio, né. É importante também ressaltar, né, já agregando o que Lucinéia falou, que o Setembro Amarelo, ele não é só para esse mês, ele é de todos os anos, né? As pessoas não adoecem, só deixa para adoecer no mês de setembro, né? E isso vale todo ano, né?
a empatia, o acolhimento, né, que são ferramentas importantes para se lidar, né, com pessoas que estão prestes a cometer suicídio, né, é de suma importância, né? Quando Até você se porque, deparar, Alisson, desculpa, até porque eles deixam sinais, sim, sinais sim, de socorro, mas muitos não sabem, por não conhecer. como uma certa nostalgia, né, que ele sentia, né, porque o suicida, a dor é tão intensa na alma que ele quer se livrar, não é nem por querer morrer em si, é por querer se livrar daquele problema, né? Se É, livrar da dor. é por isso que eles começam a ter um certo saudosismo, a nostalgia daqueles momentos que eram bons, né? Que para eles não vão voltar mais, né? E isso para eles é altamente sufocante, né? Ou seja, eles vão dando pequenos sinais. É justamente que o CVV ele colocou essa campanha no Brasil por um mês, só para o mês de setembro, né? Mas vale ressaltar que essa campanha é o ano inteiro, né? As pessoas é uma, a gente fala é uma epidemia que assola não só no Brasil, mas o mundo inteiro, né? Muitas pessoas até se a gente parar para analisar, né, durante nosso papo, nossa live, tem alguém que está querendo fazer isso, né? E justamente, né, até lembrou aqui, né, agradeço a Nea pelo número do telefone, que é 188 do CVV, né? Quem quem tiver conhecidos ou alguém que precise, você pode estar repassando esse número, né? Mas eu volto a repetir, o essencial é um terapeuta e um psiquiatra, né? Que eles vão poder lhe ajudar melhor, né? Aqui dali o telefone, né? A ligação, o atendimento é um breve, vamos dizer assim, um paliativo, né? Uma prevenção para aquele momento do suicídio. O socorro, né? É justamente o socorro, né? A Para urgência. que Né? o ato do suicídio não venha acontecer. Mas é necessário que os familiares estejam atentos a esses pequenos sinais, porque aí o suicida ele vai deixando sim sinais. É o pedido de socorro, mas quando as pessoas que envolvem, que moram com eles, não conseguem compreender isso, eles chegam a cometer o ato realmente. Sim, Então, sim. estamos encerrando a live nesse momento. Que Deus abençoe a vida de todos. Mas antes, eu quero te agradecer novamente e vou dar, assim, um tempinho para que você deixe o seu Instagram, o fone, o que você quiser para contar. Tá certo, Ladijane. Obrigado, pessoal, né, por ter doado o tempo de vocês para assistir a live, né? Agradeço muito. Agradeço também muito a Ladijane, né, que me cedeu esse espaço para a gente estar conversando um pouquinho sobre a campanha, né, sobre a saúde mental, né, que é de suma importância. Muito obrigado mais uma vez. E para quem quiser me seguir, né, tem o perfil do meu Instagram que é Enfer, né, de enfermagem, mas é enfer.terapia, tudo minúsculo, né? Lá vai ter um pouquinho do meu trabalho, né, no meu perfil profissional, né? Tem o meu telefone, que é o DDD 81 984 21 39 11, né? Onde vocês podem entrar em contato comigo e agendar, né? Eu trabalho na hipnose clínica também, né? Tenho um trabalho com terapias e hipnose clínica. E o bom é, né, Alisson, assim, que tem terapeutas preparados, que falta só as pessoas tomar a primeira atitude, querer se tratar e as suas fobias. Então,
Então, que Deus abençoe a todos. Boa noite. Obrigada a todo mundo. Vocês são maravilhosos. Que Deus abençoe a vida de vocês. E um beijão para todos. Muito obrigada, Alisson. Seja bem-vindo. E também sei que você vai estar sempre dando, quem quiser estar acompanhando, seguindo o Alisson, me seguindo, sempre que pudermos, vamos estar dando uma palhinha sobre a saúde mental, sobre a depressão, sobre a ansiedade, sobre os transtornos, que são vários, TDAH, o autismo, a esquizofrenia, né, o psicopata, o narcisismo, né? E nós vamos estar sempre abordando um pouco. E é sempre bom a gente aprender a nos conhecer melhor. E a gente vai nos conhecer como? Buscando esse conhecimento. Boa noite a todos. Tchau. Tchau.